te damos liberdade. Glória a Que Deus. caia o teu espírito. Adore Ele essa noite, igreja do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Deixe com que o Senhor Jesus te toque essa noite. Enche esse ambiente. Aleluia, Deus. Enche esse ambiente, Espírito Santo, essa noite. Enche esse lugar. Enche esse lugar essa noite, porque nós estamos aqui dependentes de Ti. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós somos Te dependentes. damos liberdade. Então, essa noite, igreja do Senhor Jesus, dá liberdade ao Espírito Santo para que Ele venha operar essa noite na Cai minha o vida, na teu tua vida. espírito. Cai o Teu Espírito essa noite, Senhor Jesus. Porque nós somos necessitados de Ti. Vem fazer o que o Senhor nunca fez. Não que o Senhor fez em Atos 2. Não que o Senhor fez na Azusa. Não que o Senhor fez na glória. No dia de Joés. Mas o Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer nos últimos dias, Pai. Para o que o Senhor quer fazer na igreja do arrebatamento. A igreja, Pai, que vai trazer o avivamento genuíno. O avivamento, Senhor Deus, meu Pai, que vai restaurar. Ah, Espírito Santo de Deus, a unção de Elias, Pai. Que os pais vão converter os filhos, filhos vão converter os pais. Ele baixou e andará mais pé. Oh, decantarei a sua amantes. Então, enche ambiente com a tua presença, com a tua majestade, Espírito Santo. Enche esse Este lugar. Oh, Deus. Te damos liberdade. Que caia o teu espírito. Enche esse ambiente. Enche esse lugar. Enche esse lugar, Senhor da glória. Enche esse lugar, Senhor da glória. Te damos liberdade, te damos liberdade. Que caia teu espírito. Sem fazer o que nenhum homem quis fazer. O que a história nunca viu nem cumprir. O êxito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Fazer o que nenhum homem quis Fazer o que a história nunca viu nem cumprir. O êxito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. fazer o que nenhum homem quis Fazer o que a história nunca viu nem cumprir. O êxito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. fazer o que nenhum homem quis Fazer o que a história nunca viu nem cumprir. O êxito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva, Senhor Jesus, a tua igreja. Desperta, Senhor da glória, a nação brasileira. Desperta a igreja brasileira, Senhor Jesus, para que ela venha viver, Pai, as promessas que estão reservadas para a igreja no último dia, Senhor Jesus. Pai, nos tira, Senhor Deus do Pai, dessa frieza espiritual. Nos tira, Senhor da glória, dessa frieza espiritual. E o teu fogo santo venha ser derramado esta noite. Ah, Espírito Santo de Deus, faz aquilo, Pai, que Deus vai poder fazer. Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, vem derramar esse Senhor Jesus.
Exalte o santo nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Pai. Pai, desperta a Tua igreja, Senhor da glória. Desperta os que dormem, Senhor Jesus, Pai. Ah, Pai, para que juntos nós venhamos clamar para o avivamento. Glória a Deus. Pai, que essa geração, Pai, seja uma geração, Pai, que venha clamar por Ti, Pai. Pai, que seja uma geração, Pai, uma geração de jovens que não se vê aos sistemas. Então essa noite nós vamos preparar um ambiente para Ti, Senhor Jesus. Oh, Pai, nós vamos preparar a casa. Vamos preparar o nosso ser. Nós vamos, Pai. Tu és, Pai, o último motivo de nós estar aqui, Pai. Tu és o motivo de nós chegar aqui, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Nós te rendemos graça. Já está chegando aqui.
fez para mim e para você. Acredite nas promessas. Acredite nas promessas do nosso Senhor Jesus. Acredite nas promessas do nosso Senhor Jesus, porque Ele é digno. Ah, Deus poderoso, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Vem ficar, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, te pedimos. Nós te pedimos para que nós vamos todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Você quer ficar igreja do Senhor Jesus? Os anjos do Senhor já estão aqui essa noite para ministrar o meu teu coração. Os anjos do Senhor Jesus, eles estão dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ah, Deus, porque são os anjos ministradores, eles são os. Ah, Deus, eles exaltam o Senhor Jesus. Eles exaltam o Senhor Jesus. Então essa noite adore, adore, adore eles. Os anjos. Nós adoramos, nós adoramos, nós adoramos. Deixe o povo. Não negue o seu povo.
toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ti. Pode sentar, igreja do Senhor Jesus. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por nós ter chegado aqui, Pai. Pai, que essa noite, Pai, essa palavra venha ser ministrada ao nosso coração. Que essa palavra venha penetrar ao meu e o coração da Tua igreja, Senhor Jesus. Cumprimento todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Oh, glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Essa noite eu creio que a igreja quer queimar pelo Senhor Jesus, né? Quer ser envolvido pelo fogo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, clame, busque o batismo no fogo. Busque o verdadeiro batismo, aquele batismo que nos transforma, nos muda, nos faz algo grandioso na nossa vida. E o Senhor, Ele é fiel para fazer, irmão. O Senhor, Ele é fiel para fazer na minha vida, na sua vida. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Tu és grandioso, Senhor Jesus. Tu és grandioso, Senhor Jesus. Essa noite também é noite profética. Essa noite é noite profética. Aleluia, Deus. E que nós venhamos mergulhar. Que nós venhamos mergulhar na presença do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Oh, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Tu és poderoso. Aleluia, Deus. Em Israel, toda tarde, tem uns dias também específicos que eles tocam. Esse aqui é um shofar. Isso aqui se chama shofar. Quando é tocado isso aqui, ou é um ato profético, ou é um sinal do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? E no cultura judaica, eles usam, aleluia, Deus, toda vez que o Senhor quer falar com o povo. Isso aqui foi as trombetas também. Uma das trombetas foi usada para derrubar o muro de Jericó. Eles começaram a fazer, aleluia, Deus, e as muralhas caíram por terra. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Irmão, essa noite nós vamos finalizar esse ensinamento, aleluia, Deus, a respeito do jejum. Aleluia, Deus. E hoje você chegou aqui, irmão, você é um bem-aventurado. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E nós temos que cada dia mais, irmão, buscar a face do Senhor Jesus, porque nós estamos chegando nos últimos dias. A Bíblia nos diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão, né? Aleluia, Deus. E ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, né? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E nós vemos hoje que nós não somos muito constantes em buscar a face do Senhor Jesus, em buscar o fogo, o derramar do seu Espírito. Aleluia, Deus. Mas nós temos que estar sempre envolvidos com a palavra santa do Senhor Jesus. E quando nós se envolvemos com a sua palavra santa, ela faz como esse louvor que foi louvado, ela começa a nos queimar. Ela começa a queimar a nossa espalha. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus batizar com o Espírito Santo e fogo. Aleluia, Deus. E nós aprendemos pela religião que o batismo com fogo não é o batismo que nos purifica, mas o batismo do juízo. Mas quando nós vamos ver o Evangelho, aí o profeta João Batista, ele diz: a paz já está na mão. Está na mão de quem? Nosso Senhor Jesus. Ele ia separar o que é o trigo da palha. Aleluia, Deus. Então, quando o trigo estava na colheita, eles começaram a passar o trigo numa espécie de uma roda, e ali a palha ia sendo queimada, mas o trigo ficava. E aquele que é batizado com o Espírito Santo fogo, ele é o trigo. Então, ele não é queimado pelo fogo, mas a palha sim é queimada. Nós vimos também que 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo, e o fogo não queimou, porque ele estava conectado com o Senhor Jesus. Então o fogo do Espírito Santo, aquele que o busca, não queima ele, mas queima a nossa palha. Mas aquele que não está fixado em Cristo Jesus, sim, o fogo queima ele. Aleluia, Deus. A prova viva disso é que os homens que jogaram, os jovens lá, eles se queimaram, eles morreram queimados. Mas os 3 jovens, eles estavam
convicto do que era na pessoa bendita de Jesus. Aqueles jovens foram batizados naquele dia com o batismo no Espírito Santo e fogo. Muitos não sabem, mas aqueles jovens naquele dia foram batizados no Espírito Santo e com fogo. Aleluia, Deus. E quem é batizado com o Espírito Santo e fogo, ele não é queimado, mas vai queimada. E ele vive numa dimensão sobrenatural. E a dimensão é tão sobrenatural que o Senhor andou no meio da jornada com os jovens. Aleluia, Deus. Então, quando nós somos batizados no Espírito Santo e fogo, irmão, o Senhor, Ele passeia com nós no momento das aflições, no momentos de dificuldade. O Senhor, Ele anda conosco. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E é nesse contexto agora nós vamos entrar na palavra com o Senhor nos direcionou. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o jejum de 40 dias. Os benefícios de jejum de 40 dias para a nossa saúde e para o mundo espiritual. Na Bíblia nós vamos ver 4 jejuns de 40 dias. As pessoas relatam em 3 jejuns de 40 dias, mas há 4 jejuns de 40 dias. Moisés jejuou 2 vezes de 40 dias. Elias jejuou uma vez de 40 dias. E o nosso Senhor Jesus jejuou também 40 dias e 40 noites. Então, nós vemos aqui esses homens, os 3 personagens bíblicos, homens que ainda hoje são falados, homens que muitas pessoas querem se espelhar neles. Moisés que tirou o povo do Egito, foi um grande libertador. Nós também, quando começamos a mergulhar e vemos o profeta Elias, um homem que não morreu, mas foi o quê? Arrebatado aos céus. E o homem mais supremo que chegou em toda a terra, o nosso Senhor Jesus, que também morreu e ressuscitou, e Ele é a primícia de tudo. Ele é a primícia de nosso Deus. Ele é a primícia da ressurreição. Ele é a primícia de todos que foi glorificado, na terra e nos céus. Ele é a primícia de tudo. Então, o nosso foco maior é o nosso Senhor Jesus. E quando nós estamos no foco do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, pode vir o que vier, vem luta, vem dificuldade. Aleluia, Deus. Vem tribulações, vem gigantes. Aleluia, Deus. Vem coisas grandiosas nas nossas vidas. Mas o Senhor, Ele é fiel para fazer. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, dá essa água aí. É besouro demais, né? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, nós vamos mergulhar um pouco sobre o jejum de 40 dias. E a palavra básica que eu quero trazer, nós vamos trazer as 3 palavras básicas. Mas nós vamos começar em Deuteronômio, capítulo 9. E o versículo é o 8. Perdão, capítulo 9 também. Capítulo 9, versículo 9 também. Deus. Espírito Santo de Deus. Deuteronômio. Aleluia. Deuteronômio. Depois nós voltamos para ele. Nós vamos também mergulhar um pouquinho de isso. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9 também. Espírito Santo de Deus. Vamos falar um pouco aqui sobre um homem chamado Moisés e os seus feitos. Deuteronômio é o quinto livro do Velho Testamento, que diz assim a palavra do Senhor Jesus, o 9, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: subiu eu ao monte. Aqui era Moisés relatando. Subiu eu ao monte a receber as tábuas de pedra e as tábuas da aliança que o Senhor fez convosco. Fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Nem comi pão, nem bebi água. Amém? Vamos acrescentar o 10 e assim, o 10. Deu-me o Senhor 2 tábuas de
placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites. Durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. Amém? Glória a Deus e aleluia. Então nós vemos aqui Moisés, ele falando para o povo, né? O povo já sabia, mas ele continuou a falar a respeito do que ele tinha feito, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós, está chovendo, né? Aleluia, Deus. Antes de nós entrar aqui a respeito do jejum no mundo espiritual, se ele estiver molhando, fecha aí, aleluia, Deus. Primeiramente, eu quero falar um pouco do jejum de 40 dias para a nossa saúde. Nós vamos falando um pouco sobre o jejum de um dia, o que ele serve para a saúde. O jejum de 3 dias, o que ele serve para a saúde. O jejum de 7 dias, e o de 21 dias, o que ele também serve para a saúde. Mas também nós vamos falar um pouco também sobre o jejum de 40 dias, o que ele faz para a saúde, o que a ciência fala a respeito do jejum de 40 dias para a saúde, né? Então eu trouxe algo aqui sobre a respeito do jejum de 40 dias, né? Aleluia, Deus. Segundo a ciência, né? Segundo a ciência, o jejum de 40 dias traz alguns benefícios, né? Ele é prolongado, um jejum prolongado. E pessoas que não souber fazer com sabedoria, se você fizer com sabedoria, ele traz um benefício grandioso. Mas se você não souber fazer, ele pode trazer algumas coisas para o seu corpo, porque ele é muito prolongado. Então você tem que saber fazer o jejum de 40 dias, né? E você pode fazer, dependendo do propósito, qual que você quer fazer, mas se você quiser um propósito voltado para o lado espiritual, tem que ser direcionado pelo Senhor Jesus. Mas se você quiser fazer ele para a sua saúde também, você pode fazer ele de 40 dias. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Mas você pode fazer ele um jejum de 40 dias, não necessariamente como os profetas fizeram. Você pode fazer de 40 dias tirando algumas refeições. Você pode fazer de 40 dias com a refeição diária. Você pode fazer de 40 dias sem merenda, só com almoço. Você pode fazer de 40 dias sem almoço, só com merenda, com coisas mais líquidas. E por aí vai. Você pode fazer, depende do jeito que você decide fazer. A ciência encarrega o jejum de 40 dias extremamente prolongado, eu já falei, com um excesso de saúde também para a saúde do corpo, como também benefícios para algumas coisas. E como eu já falei, se você não souber fazer, ele pode lhe fazer mal, mas se você souber, ele pode lhe fazer bem. E o primeiro ponto a qual para a saúde o jejum de 40 dias ele traz algo muito importante. Aqui a ciência baseia em estudo metabólico e restrição clínica. Então, se você for fazer um só com água, sem nada, você tem que ter um acompanhamento médico, a não ser se o Senhor mandar você fazer. Mas se você quiser fazer um de 40 dias, você precisa ter o quê? Um acompanhamento médico para fazer um jejum de 40 dias. Aleluia, Deus. Mas como eu falei, você pode fazer um de 40 dias, tirando o almoço, ou tirando a merenda, ou seja lá que for, mudando a sua dieta. Você pode fazer de 40 dias, e então isso não vai prejudicar muito. Você não precisa de acompanhamento médico, porque você vai estar alimentando, vai ser 40 dias, você vai mudar o seu modo de se alimentar. E o primeiro ponto vai relatar de algumas coisas que o jejum de 40 dias faz. O primeiro ponto relata do corpo físico, relaxa o corpo físico, mudança de energias, mudança de energia no corpo, entra em um estado
usaram gordura como fonte de alimento. Aleluia, Deus. Então, o primeiro ponto, que o corpo, quando você começa a jejuar 40 dias, quando você vai prolongando os dias, então a sua gordura vai começando a se alimentar, o seu corpo começa a se alimentar das gorduras. Aí então vai passando os dias e ela vai se beneficiando das suas gorduras. Aleluia, Deus. Então ela vai queimando as suas calorias, vai ficando que gordura magra, e você vai ficando com o seu metabolismo limpo. O seu corpo vai limpando o seu metabolismo. Aleluia, Deus. Então o seu corpo, a gordura começa a ser uma fonte de alimento para o seu corpo. E ainda mais, e também ele se torna energia para o corpo, energia após gasto de glicose. Aleluia, Deus. Então também você vai ficar com o corpo, vamos dizer assim, mais perfeito, né? O jejum começa queimar as calorias, você vai ficar com o corpo mais, vamos dizer, mais bonito, né? Mais magro, né? Porque vai tirar toda a gordura. Porque o jejum de 40 dias vai queimando as gorduras. Então ele faz esses benefícios, mano. Aleluia. O Senhor poderia trazer bastante coisa. Ele limpa a sua mente, ele limpa suas cordas vocais, ele faz uma série de coisas no jejum de 40 dias. Aleluia, Deus. E o jejum é para todos? É para todos, né? O jejum é para todos. Por quê? Porque na cultura antiga, o povo, como eu já falei, eles jejuavam, eles tinham cultura de jejum. Como eles se alimentavam, como eu já falei, de caça, de plantações, ele não era abundantemente alimentado como nós somos alimentados hoje. Aleluia, Deus. Então, o jejum de 40 dias faz esses benefícios para a minha saúde e para a sua saúde, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar, porque aqui nós vamos falar um pouco sobre também os benefícios do jejum para a vida espiritual. Então, eu queria falar só um pouquinho sobre os benefícios para a saúde, né? O seu corpo, as gorduras vai ser uma fonte de alimento para o seu corpo, né? E vai mudar também as suas energias e o metabolismo e todas essas coisas. Agora, o segundo ponto, nós vamos falar sobre o jejum de 40 dias para a sua vida espiritual. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, primeiro nós vamos trabalhar onde nós somos, né? Então, nós sabemos que o povo, quando saiu do Egito, aleluia, Deus, o povo quando saiu do Egito, o Senhor falou com Moisés e o Senhor queria dar algo ao povo. Queria dar o que, irmão? Queria dar uma lei, porque o povo saiu do Egito e o povo não tinha ainda uma lei. O povo saiu do Egito, o povo via na cultura egípcia. Mas quando nós chegamos em Êxodo capítulo 20, então o Senhor resolve dar uma lei ao povo. Então o Senhor manda com que Moisés vá subir o monte para que ele traga aqueles mandamentos, aquela lei, aqueles estabelecimentos para o povo. Então Moisés, ele resolve subir ao monte para falar com o nosso Senhor. E então, nessa proporção que ele sobe, ele passa 40 dias sem comer e sem beber. E então, quando ele faz tudo isso, irmão, o Senhor dá as tábuas dos 10 mandamentos a ele. Mas o Senhor é tão maravilhoso, irmão, que o Senhor nos ama tanto, irmão, que é uma coisa extraordinária. Então, para nós chegar nessa proporção, o jejum de 40 dias faz o que, irmão? O jejum de 40 dias, ele traz revelação da palavra, ele traz a palavra para nós. Mas para nós entender um pouco, eu quero que vocês abram em Êxodo capítulo 32. Nós vamos ler 5 versículos. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quem achou pode ler do versículo 1 em diante. Mas vendo o povo que Moisés tratava de descer do monte, acessou-se de Arão e disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra
Primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui, irmão. Quando nós estamos em jejum, aleluia, Deus, nós não temos pensamentos mundanos, pensamentos terrenos. Aqui nós vemos no versículo 1, Moisés estava no monte, Arão ficou com o povo. Aleluia. No versículo 1 diz assim: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhes disseram: não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, façais para nós deuses que vão diante de nós. Aleluia, Deus. Nós sabemos que quando Moisés subiu o monte, ele deixou Arão na frente do povo. Arão, como já sendo sacerdote, sendo levantado no sacerdócio, vindo da tribo de Levi, então Moisés confiou nele e deixou o cargo dele cuidar do povo. Mas quando passou os dias, o povo começou a se revoltar. A Bíblia nos diz que eles se reuniram ao redor de Arão. Aleluia, Deus. E nós vamos começar aqui na parte A do versículo. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão. Aqui o primeiro que eles fizeram, se reuniram. Significa se reunir, se ajuntaram. Se ajuntaram e começaram a falar com Arão. Aquelas palavras negativas, e aqui eles começavam a dizer que Moisés estava demorando. Moisés, talvez provavelmente não ia voltar. Aleluia, Deus. Aqueles homens, por estar voltados para as coisas terrenas, ele começa a se reunir em volta de Arão e começa a falar essas coisas. Então, Arão, quando começa a ouvir o que eles tinham para dizer, então em volta de Arão. Aí a partir daí diz assim: e lhes disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés. Aleluia, Deus. Aqui tem algo muito interessante para que você venha entender. Aleluia, Deus. Você tem que entender a sua identidade. Você tem que entender quem você é na pessoa bendita de Jesus. Aqui Moisés deixa a autoridade com Arão. Aleluia, Deus. E Arão, na hora que o povo começa a falar com ele, explicar para ele, Arão começa a perder sua identidade. Aí você pode dizer: irmão, porque o que é que isso tem a ver com o jejum de 40 dias? Nós vamos chegar lá. Aleluia, Deus. Então, quando o povo começou a falar, ele começou a perder sua identidade. E uma coisa que nós não temos que ter é muito forte: saber que Jesus falou com você. E que ninguém pode lhe tirar do foco daquilo que Jesus falou com você. Aleluia. E uma das coisas que o ser humano, a pessoa que está à sua volta, não vai tirar seu foco. Quando você tem uma vida de jejum, quando você tem uma vida voltada ao Senhor, quando você está fixado na pessoa bendita de Jesus, como eu falei anteriormente, porque o jejum, ele vai te revelar as palavras de Deus. O jejum, ele vai trazer algo novo para você. Moisés estava lá em jejum, ele estava recebendo do Senhor a palavra. Mas o povo que não estava em jejum e oração, não estava esperando que Moisés viesse com as palavras. Ele estava com um pensamento totalmente diferente. Qual era o pensamento deles, irmão? Que Moisés não ia voltar, que Moisés tinha esquecido ele. E aqui, irmão, já tinha esquecido que Moisés tinha feito por ele. Ele disse: esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, nós nem sabemos onde é que está ele. E Arão aqui começa a perder o que? Sua identidade. Aqui Arão, ele começa a perder aquilo que ele tinha visto o seu irmão fazendo. Aqui ele começa a esquecer, irmão, os milagres que Deus tinha
E o povo diz: faça Deus que vá diante de nós. Aleluia, Deus. E se Arão tivesse estabelecido um jejum, assim como seu irmão estava recebendo algo do Senhor, a revelação da palavra, ele não tinha deixado ser levado pelas conversas dos homens. Agora já, Arão já não está mais na frente do povo, mas o povo agora que está na frente, o povo agora está dizendo: faça Deus que vá diante de nós. E aqui quero trazer algo para você, irmão. Então, quando você tem algo que o Senhor lhe deu, não deixe que ninguém tome atitude por você. É você que tem que tomar uma atitude pelaquilo que o Senhor falou a teu respeito. E uma das atitudes que nós devemos tomar, e o Senhor falar conosco, e o Senhor nos revelar o que Ele tem para revelar conosco, é por intermédio de um jejum. Como nós estamos aqui falando do jejum de 40 dias, o jejum de 40 dias ele traz essa revelação da palavra. Aleluia, Deus. Até então, o Senhor tinha falado, mas ainda não tinha o estabelecimento da Torá, da lei. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, depois desse jejum de 40 dias, aí Moisés ele desce o quê? Com as tábuas e os 10 mandamentos. Porque aquilo fez com que o Senhor revelasse para ele como deveria ser que o povo andasse, como deveria ser a lei, como deveria ser os mandamentos que o povo tinha que andar naquele momento que estava andando. Só que o homem, sem a identidade de Deus, sem a identidade do que Deus tem para fazer na vida dele, ele diz: faça Deus que vai à nossa frente. Então muitas pessoas querem mudar a sua identidade. Muitas pessoas querem tirar você do foco a qual você está indo, para quê? Você vinha entrar no foco de um homem. Como esses homens eles estavam no foco terreno, o foco da terra, eles disseram: Arão, faça Deus que vai diante de nós. Agora ele não se lembrou que Deus tinha tirado esse conforto, porque ele estava com os olhos fixados nas coisas terrenas. Ele já não estava mais ligando para a promessa que Deus tinha prometido a Abraão muitos anos atrás. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós damos lugar à carne, ou seja, as coisas egípcias, as coisas que ficou para trás, aí nós tomamos decisões precipitadas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, primeiro ponto, irmão, não deixe que ninguém roube a sua identidade. E se alguém quiser roubar a sua identidade, entre em jejum e oração e diga: Senhor, agora eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Moisés foi: Senhor, eu quero ter a revelação vindo de ti. Então ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas o povo aqui, ele estava, aleluia, Deus, eles estavam voltados para as coisas terrenas. O 2 diz assim: Arão lhes disse-lhe: tirai os brincos de ouro que as mulheres e seus filhos e suas filhas estão usando, trazei para mim. Aleluia, Deus. Aí aqui, quando você perde a identidade, aí você já não anda segundo aquilo que o Senhor tem falado para você. Aí agora ele já vai e diz: traz aí os seus pertences. E agora, e o povo começou a trazer. Quando nós perdemos a identidade, irmão, nós fazemos isso aqui que Arão fez. Agora ele perde sua identidade e começa a pedir: então, eu não vou fazer aquilo que o Senhor está mandando, mas eu vou fazer aquilo que o povo quer. E quando nós perdemos a identidade, aí agora nós não fazemos mais a vontade do Senhor, mas nós fazemos algo para agradar alguém, e ele queria agradar o povo. Aleluia, Deus. E muitas vezes, quando nós somos chamados ao ministério, chamados a algo que o Senhor nos chama, às vezes nós somos tentados a fazer a vontade das pessoas, vontade de alguém. Aleluia, Deus. E uma das opções a qual nós vamos fazer, irmão, é entrar numa vida de jejum, porque ela vai te tratar, ela vai começar a trazer a revelação da palavra, né? Então o povo, aqui tem algo muito interessante, irmão. Quem usava brinco? As mulheres, os meninos e as meninas usavam brinco. Aleluia, Deus. Então ele disse: traz os brincos de ouro e tal, e etc. E traga para mim, para quê? Aleluia, Deus. Aí o versículo 3 vai dizer: então os israelitas trouxeram, tiraram das orelhas os brincos de ouro
Mas de onde foi que eles trouxeram aquela cultura? Do Egito. O povo, quando saiu do Egito, o povo não era crente. As pessoas têm que entender. Por isso que o povo não herdou a terra prometida. Eles morreram no deserto, porque eles iam com a cultura. Foram 430 anos aprendendo as culturas egípcias. Aleluia, Deus. É por isso que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, agora a nossa vida começa a crescer, transformada, começa a ser mudada. Porque nós nascemos na cultura do mundo, a cultura egípcia. Então, aquele povo, aquelas crianças, eles estavam crescendo no meio da cultura egípcia. Então, o Senhor tinha que mudar todo aquele povo. E para mudar ele, tinha que trazer o quê? A palavra. A palavra ia começar a estabelecer agora o modo de o povo viver. Então, eles sim usavam brinco e usavam tanto as mulheres, os filhos e as filhas. E Arão disse: tira tudo isso aí. Aleluia, Deus. E por que eles usavam? Porque era um costume. Não era um costume hebreu. Não era um costume do crente, mas era um costume do povo egípcio. A gente tem que entender a Bíblia, ler a Bíblia e entender as revelações que o Senhor traz para nós. Então ali era um costume egípcio. É tanto costume egípcio que ele disseram assim: faça Deus que vá diante de nós. Porque era o costume dele. Eles queriam andar segundo os seus costumes. Eles queriam andar segundo as suas vontades, segundo os seus quereres. E quando nós aceitamos Jesus, nós não temos que andar segundo as nossas vontades, segundo os nossos quereres, mas segundo a vontade de Deus, segundo a vontade a qual Jesus estabeleceu para mim e para você. Então eles tiraram os brincos das orelhas, aí agora ficaram sem brinco, né? Aleluia, Deus, louvado seja o Senhor. Isso aqui é muito profundo, irmão. Se eu fosse trazer isso aqui, dava muita coisa. Aleluia, Deus. Agora nós vamos no versículo 4. Lê versículo 4 para mim. Quem pode ler para mim? Onde nós estamos aqui em Êxodo, versículo 4, capítulo 32. Ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril. Fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Aleluia, Deus. Aqui tem uma revelação grandiosa para vocês, irmão, que eu quero trazer essa noite. Aleluia, Deus. O que você traz do mundo, ele futuramente vai servir para você adorar ele. É por isso que o Senhor quer nos limpar. E uma forma de ele nos limpar, irmão, é por intermédio do jejum. Então, aquilo que eles trouxeram nas orelhas é o mesmo que eles fizeram bezerro para adorar. Então, quando nós vamos fazendo coisas no mundo, aquilo futuramente pode se tornar um ídolo para você. No caso, os apetrechos, os brincos de ouro que eles trouxeram, serviu de quê? De um bezerro de ouro para servir o quê? De idolatria. Então, se algo que você pode estar no mundo e você não tira ele, pode servir de uma idolatria para você. Então, eles trouxeram e aqui foi feito o quê? Ele botou para derreter e fez o bezerro de ouro. Então, muitas coisas que nós trouxemos do mundo, se nós não nos lançar fora, aleluia, Deus, ele pode servir de um bezerro para você. Aleluia, por isso que nós temos que lançar fora. Né? E um dos propósitos de você lançar fora, irmão, é por intermédio do jejum. Aleluia, Deus. Porque o jejum, aqui Moisés, ele estava em busca da palavra, da Torá, da lei do Senhor. Mas para isso ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. Jesus, ele só jejuou 40 dias e 40 noites, mas a Bíblia só diz que ele não comeu pão, mas provavelmente Jesus, ele bebia água. Agora Moisés nem comia e nem bebia. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então aqui eles trouxeram, e agora Arão fez o bezerro, né, a fundição de ouro. Aleluia, Deus. Então, o quarto ponto, irmão. Aquilo que você traz do mundo, se você não lançar fora, não pedir o Senhor para ajudar na sua vida, ele pode futuramente servir, sei como um bezerro aqui, assim como seguiu o povo do Egito, entendeu? Aleluia.
Aleluia, Deus. Olha aqui. Aleluia, Deus. Esse ponto aqui é muito interessante, esse quinto ponto, né? Você pode edificar um altar. As coisas que você traz do mundo, futuramente, se você não lançar fora, você pode levantar um altar. Isso é um perigo. E os altares levantados do mundo, ele abre brecha para o inimigo. E como é que nós quebramos, irmão? Como eu já falei, com jejum, oração e súplica. Mas no versículo 6, onde nós vamos finalizar, para nós entrar em outra etapa, porque senão não vai dar para falar dos outros. O versículo 6 diz o quê? E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram oferta pacífica e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Agora aqui eu vou usar esse sexto ponto em 3 pontos maravilhosos, irmão. Aleluia, Deus. A minha versão diz assim, ó, essa versão aqui, diz assim: no dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantaram para se divertir. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, quando nós não largamos as coisas terrenas para trás e não temos uma vida de jejum, a gente já vem essa listazinha. Aí quando chega aqui, primeiramente, aleluia, Deus, eles se levantaram cedo não para adorar o Deus que tirou do Egito. Exatamente, o Deus que tirou do Egito, mas para adorar o quê? O seu próprio bem-estar. Aquilo mesmo que eles criaram. E muitas vezes nós se levantamos cedo para adorar o nosso ego, para fazer algo ao nosso ego. Mas às vezes nós se levantamos cedo para adorar o Deus vivo, né? Aí primeiro que eles fizeram, mas se levantaram cedo, e tu sabe o que? Oferta de sacrifício. Então quando nós não temos uma vida em consagração, jejum e oração, nós primeiramente, eles fizeram o que? Oferta pacífica e preparado. Cedo eles estavam no ponto. Aleluia, Deus. Cedo eles estavam ali madrugando. E às vezes, por nosso benefício, às vezes cedo nós estamos. Rapaz, eu vou para canto fulano e tal. Imagina, eu vou fazer isso aqui. Imagina se fosse para receber um dinheiro, né? Aí, tem pessoas que nem de noite não dormem, não preocupadas, rapaz. E se for para ficar na fila, né? Eu vou bem cedo para pegar o primeiro lugar na fila, né? Porque é um benefício para você. Mas o benefício para o Senhor, você vai matar a sua carne. E isso é ruim. E a carne, ela limita contra o teu espírito. Mas aqui, como é o benefício para eles, aleluia, Deus, eles se levantaram cedo. Se levantaram bem cedo. Aí depois eles fizeram o que, irmão? Olha, por isso que eu disse aqui o benefício de nós jejuar. Aí é que eles se levantaram cedo. Ó. Se levantaram, aí depois o povo sentou-se para o que? Comer. Aleluia, Deus. Então, quando nós estamos nessa proporção e não temos uma vida de jejum, cedo nós já estamos o quê? Sentados para comer. Então o povo aqui, ele estava voltado para as coisas terrenas, estava o quê? Já sentado para comer, vamos comer. Enquanto isso, Moisés estava o quê? No monte, jejuando e orando. Primeiro, Arão perde a sua identidade, porque ele não estava jejuando. Agora aqui ele já senta cedo para comer. E não só para comer, mas também para beber. Aqui a beber não era só uma bebida água, mas bebida para se embriagar mesmo. Aleluia, Deus. Então quando você não deixa com que a palavra penetre em você tem uma vida voltada ao Senhor, uma vida jejuada, uma vida buscando ao Senhor. Primeiro, você se levanta cedo para comer. Segundo, você se levanta também cedo para beber. Aleluia, Deus. E o terceiro,
Aleluia, Deus. E quando nós deixamos que o Senhor tire tudo isso das nossas vidas, Ele é fiel para fazer algo grandioso na nossa vida. Então, sim, irmão, nós precisamos ter uma vida jejuada, uma vida voltada à pessoa bendita de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é o jejum de 40 dias, irmão. Ele traz revelação da palavra. Nós vamos, aqui só mais um pouquinho, aqui é Deuteronômio, do 18, para nós pular mais para frente. O 18 diz assim: aleluia, Deus, louvado seja o santo nome. Em Deuteronômio 9, 18, ainda Moisés ainda vai falar aqui, ó, é assim, ó: prostrados perante o Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa de todos vós, pecando que havia cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Aleluia, Deus. Irmão, quando eu estava lendo aqui, o que me achou mais interessante, comecei a chorar aqui. Moisés passou os 40 dias jejuando na presença do Senhor, para trazer a revelação da palavra. Só que quando ele chega, irmão, também tinha um jovem chamado Josué, que ele ficou também jejuando. Então, quando ele chega perto de Moisés, chega perto dele e diz: Moisés, lá na congregação está tendo uma festa, daqui dá para ver. Aleluia, Deus. E quando Moisés chega, irmão, aleluia, que ele vê tudo aquilo ali, ele pega e quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Mas eu já vi pessoas pregando e Moisés zangou-se, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Aleluia, Deus. Mas quando, irmão, nós vamos buscar a resposta do Senhor, quando o Senhor nos dá a revelação da palavra, nós somos o intercessor, nós somos um homem ou uma mulher de Deus. Às vezes nós passamos uma prova por intermédio do povo, ou seja lá quem for. E quando Moisés viu aquilo, ele quebrou as pedras dos 10 mandamentos. Por quê, irmão? Porque se ele não tivesse quebrado, qual era o primeiro mandamento? Não adorar os outros deuses. E se ele não quebra as pedras, ele tinha que ter matado Arão, que tinha que ficar na frente de todo o povo, que o primeiro mandamento, não adorar os outros deuses. E quando Moisés chega, irmão, o que é que ele faz? Ele quebra as pedras. É como se ele dissesse: Senhor, tem que quebrar as pedras, porque senão vai ter que matar o povo. O amor de Deus é tão grande, irmão, que às vezes para o Senhor nos poupar da nossa iniquidade, às vezes é necessário Ele levantar alguém para sofrer, às vezes, a nossa iniquidade. Aí Moisés agora quebra as tábuas. E eu passei muito tempo aprendendo errado. Quando eu comecei a ler, o Espírito Santo me revelou realmente por que ele tinha feito aquilo. Aleluia, Deus. Porque ele tinha que ter matado, e o povo ia ser todo dissipado. Quando nós vamos ver anteriormente a oração que ele faz ao Senhor, e o Senhor disse: Moisés, desce depressa que o teu povo se corrompeu. E Moisés começa a interceder pelo povo. E o Senhor disse: Moisés, deixa matar o povo todo, que eu farei de uma nação. E o Moisés não deixou. Por isso que quando Moisés chegou, ele quebrou as duas pedras. Aleluia, Deus. Porque senão, primeiro, seu irmão perdeu a identidade. Seu irmão agora já não comandava mais o povo que comandava. Aí o povo, porque estava bêbado, o povo estava comendo, bêbado e dançando, se divertindo. Imagine se fosse nós tínhamos abandonado e disse: não, deixa mesmo morrer para lá mesmo. Mas o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, irmão, que ele colocou o seu amor dentro de Moisés. Aí ele disse: Moisés, eu vou matar o povo. E Moisés intercedeu pelo povo e disse: não faça isso. Aí agora Moisés quebra as pedras e agora o Senhor disse: agora
uma sentença. Mas você pode revogar algo no espiritual. Você pode fazer coisas grandiosas. Moisés, ele fez aquilo, depois ele voltou de novo umas 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Aleluia, Deus. Você vê o tamanho do poder do jejum. Aleluia, Deus. Nós poderíamos ir maior, meu irmão, mas agora nós vamos para 2 Reis, capítulo 19, e o versículo é o 8. Vamos. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui nós não vamos se prolongar muito, porque o tempo já não nos permite. 2 Reis, capítulo 19, o versículo é o 8. Deus Todo-Poderoso, eu amo demais o Senhor Jesus. 2 Reis, achou? Não, 1 Reis. Enquanto os irmãos procuram aí, que depois eu vou pedir para vocês lerem, eu vou ler aqui, ó. Elias se levantou-se, comeu e bebeu, e caminhou-lhes, e caminhando-lhes deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites, até o Sinai, o monte sagrado. Aleluia. Acharam? Então, pode ir logo lá para Mateus capítulo 4, que nós já vamos ir lá para Mateus. Eu vou só dar uma pincelada aqui, nós vamos lá para Mateus capítulo 4, versículo 1. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, aqui o profeta Elias, ele, depois de ter comido, você sabia que tem comida celestial, irmão? Você sabia que tem comida celestial, comida do céu? Elias comeu comida do céu. O anjo veio e trouxe a comida para ele. E ele passou 40 dias e 40 noites andando, sem comer e sem beber. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Não, é só sem comer com ele. Elias se levantou-se, comeu e bebeu, e caminhou-lhes, e teve força bastante para caminhar, para andar 40 dias e 40 noites, até o monte, até o Sinai, o monte sagrado. Então o anjo do Senhor deu essa comida a profeta Elias, ele passou 40 dias só andando, 40 dias e 40 noites andando, sem comer nada. Aleluia. Por quê, irmão? Olha, esse jejum de 40 dias, Elias, ele teve aqui uma revelação muito grandiosa. Aleluia, Deus. Olha, o jejum de 40 dias, o que ele traz? Ele traz revelação, ele traz, irmão, autoridade. Ó, primeiro aqui, ó. O Senhor, Deus disse, sai, e vai e fica, vai diante de mim, no altar, no monte. Então o Senhor passou por ali e mandou que o vento muito forte, que a rocha, os montes quebrou, as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou, soprou, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave, um sussurro, clamou e sussurrou. Então Elias ouviu o sussurro, cobriu-se o rosto com a capa. Então saiu e ficou diante da caverna. E a voz lhe disse: o que você está fazendo aqui? Aleluia. Aqui tem algo interessante que o jejum de 40 dias traz. Nós sabemos que o profeta Elias, ele estava dentro da caverna. Mas enquanto ele estava na caverna, em consagração de jejum, veio o quê? Um vento. Mas quando veio o vento, ele discerniu que o Senhor não estava naquele vento. Então o Senhor, ele traz discernimento para nós. O jejum de 40 dias, ele traz discernimento, o que vem de Deus e o que não vem.
Então, o jejum de 40 dias, ele traz isso para você. Porque muitas vezes, nós, por não entender, quando vemos aquele vento forte, aquele mover forte, diz, o Senhor está aqui. E às vezes, como eu disse, o Senhor não estava. Porque ele estava os 40 dias ali no monte de Deus, dentro da caverna, bem no azeite, irmão, vamos dizer assim, no azeite puro. Louvado seja o santo nome. Então, o segundo ponto, a qual é o jejum de 40 dias atrás. Primeiro, ele revela a palavra, foi Moisés. O jejum de 40 dias, ele revela a palavra para ti. E quando ele revela a palavra para ti, aí agora ele começa a trazer o discernimento da palavra. Ele começa a trazer o conhecimento da palavra. Ele começa a trazer a sabedoria da palavra. Entendeu? Então, isso é dom do Senhor. Ele traz o dom de revelação, o dom de conhecimento e o dom de sabedoria, tudo por intermédio do jejum de 40 dias. Aleluia, Deus. Ele começa a trazer esses dons, discernimento, sabedoria, entendimento, conhecimento da palavra. Ele começa a trazer tudo isso, começa a descortinar a sua mente e a sua visão. Aleluia, Deus. Então, o jejum de 40 dias, ele traz esses dois benefícios. E o terceiro benefício, nós vamos ler em Mateus capítulo 4, versículo 1. Versículo 1 e o 2. Leia para nós. Aleluia, Deus. Pedro pode vir para cá. Vamos terminar aqui, nós vamos louvar. Existe um rio, Senhor. Pode ler. Então conduziu Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser testado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, o jejum de 40 dias, irmão. Aleluia, Deus. Primeiro, você vence o diabo. O jejum de 40 dias, você vence o diabo. E segundo, o Senhor te prepara para o ministério. Aleluia, Deus. Eu podia prolongar aqui bastante. Aleluia, Deus. Mas como o tempo não permite, aleluia, Deus, nós vamos ficar nesses pontos. Então, primeiro, o jejum de 40 dias traz a revelação da palavra. Segundo, ele traz discernimento. Terceiro, ele faz você vencer o inimigo. E também te prepara para o ministério. Ele te prepara para que tu venha fazer a obra do Senhor. O jejum de 40 dias lhe prepara, deixa você bem preparado. Então, Jesus, antes de começar o seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Aleluia, Deus. Então, todos nós que temos um chamado grandioso, provavelmente ele vai jejuar 40 dias. Eu já jejuei 40 dias. Aleluia, Deus. E alguns homens vão jejuar 40 dias. E os homens grandiosos na Bíblia jejuaram 40 dias. Moisés, Elias e Jesus. Então, o jejum de 40 dias tem esses benefícios. Revela a palavra. E também traz discernimento, sabedoria da palavra. E traz também preparamento para que você venha viver as promessas do Senhor. E você pode vencer o quê? Diabo no terreno do jejum de 40 dias. E a Bíblia nos diz que o tentador chegou depois dos 40 dias.
gordinha, né, pastor? Ele é baixo e anda. Meu Deus santo, Deus amado. Então essa noite essa palavra, irmão. E que nessa noite o ministério, a escola missionária Caminho do Rei, venha ter uma vida em jejum para que nós venhamos vencer o inimigo de nossa alma. Para que nós venhamos ter o discernimento da palavra. Para que a palavra do Senhor venha até nós. E para que nós venhamos vencer o inimigo das nossas almas. Para que nós venhamos viver aquilo que o Senhor tem para mim e para com você. Aleluia, Deus. E essa água, irmão, ela estava na pessoa bendita de Jesus. E por onde Jesus passava, essa água era levada. Então, onde Jesus passava, ele levava a fonte de água viva. E quando ele passa, aleluia, ele dá essa água à mulher samaritana. E aquela mulher jamais teve sede de lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir entre as águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quem quer beber essa noite? Tu és a fonte, Senhor. Ele é a fonte. Se você quer beber essa noite, então essa noite entre nas dimensões espirituais. E diga para ele: Senhor, eu quero beber da fonte de água viva. Diga para ele: Pai, eu quero fazer parte dessa água viva. Assim como a mulher samaritana pediu a fonte de água viva. Então essa noite, diga para ele: Senhor, me dá essa água. Diga para ele: Pai, a mesma água que o Senhor deu à mulher samaritana, me dá esta água. Me dá esta água essa noite, Senhor Jesus. Me dá esta água, Senhor Jesus. Que tu yamantoriara braçoiando loiastei. Nós precisamos dessa fonte de água viva, Senhor Jesus. Pai, para que o nosso ventre seja uma fonte, para que onde nós passar, Senhor da glória, as pessoas venham ter sede de água viva, e que nós venhamos, Pai, ser um manancial de água, para que a igreja, a escola missionária Caminho do Reino, seja um manancial de água, seja um manancial de água, seja um manancial de água, seja um manancial de água. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Ah, Deus poderoso, eu te rendo graças, te rendo louvor, porque o teu nome está acima de todo nome. Que a igreja venha te chamar, e que essa noite os portais venham ser abertos, e a tua igreja entre nos portais espirituais. Aleluia, Deus, como diz a tua palavra. Abre-se os portais, abre-se os portais. Meu Deus Santo, Ao teu nome clamarei. clame essa noite, igreja. Peça uma unção. Das ondas olharei. Aleluia, Deus. Diga a ele: derrama uma nova unção essa noite, Espírito Santo. Em ti descansarei. Descanse no Senhor Jesus. Ei, ei, Senhor Jesus, és meu. Aleluia, Deus. O leão, que ruge ao leão. Aleluia, Deus, essa noite. Aleluia, Deus. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Pode ser. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, és poderoso. Oh, Deus grandioso. Continue adorando o Senhor. Continue adorando o Senhor esta noite. Continue adorando Ele, Pai. Nós te rendemos graça. Leve os teus filhos com segurança, Senhor da glória. Cheio das Dorimandarabastonhandesu. Oh, Pai, assim como Moisés, Pai. Assim como Moisés, Pai, subiu o
Jesus. Diga para ele, Senhor, eu quero estar mais perto de ti. Meu Deus, Senhor. Diga para ele, Senhor, eu profetizo que o medo não vai entrar na minha porta. Ah, da morte, o medo quer me parar. então tira o medo. Diga para ele, diga, Senhor, me tira o medo. Tira o medo de viver com as promessas. Tira o medo de viver com as promessas. Ah, Deus, e diga para ele que você vai viver as promessas. Tempestade é você, Chuva forte é você. vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta A é porta aberta é o Senhor você, Jesus. mas A a porta fechada é você. É tudo sobre você. Tira o medo. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Não deixe que ninguém suba no seu lugar. Não deixe que ninguém suba no seu lugar, mas suba essa noite. Olhe para a tempestade, porque a tempestade é o próprio Jesus. A tempestade é o próprio Jesus. O vento é o próprio Jesus. Então essa noite não tem medo. Ragarabassuia, andarabaiestou, Deus. É você, a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, Diga essa vou noite. subir no monte. Diga, Senhor, eu gosto do monte. Eu quero ver a tua face, assim como vocês pediram para ver a tua face. Até te encontrar. Eu vou te Eu vou levar. entrar Eu vou entrar na casa. e vou fazer Eu vou fazer a morada, Senhor Jesus. até te encontrar. Diga para ele, Senhor, eu vou bater na porta até você abrir a porta. Até você abrir a porta. Até você abrir a porta, Senhor Jesus. Mais perto da face, responde com peso da tua glória. Mais Eu perto quero estar mais perto do Senhor agora. Pai, que a tua igreja, a partir de hoje, vai estar mais perto da tua presença. Hoje, o medo quer me parar. deixa o medo te parar. Então tira o medo que vai dizer, Moisés, suba no meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer a terra. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. É você, mas a fechada é você. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas da Pai, leva o teu povo consigo para casa, Pai. Livrando de todo mal, livrando de todo perigo, Senhor Jesus. E que toda honra. Obrigado por esse trabalho. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra que foi ministrada esta noite. Obrigado pelos teus filhos, as tuas filhas que chegaram até aqui, Pai. Que a partir de hoje, Senhor Deus, meu Pai, o Senhor venha tirar todo medo, toda angústia. Que o Senhor venha tirar, Pai, tudo que não condiz com a tua santidade. Oh Deus da glória, Pai, nos leva com segurança para os nossos lares. Aleluia, Deus, e vai de todo perigo, de todo mal, Pai. Pai, se não voltar domingo, nós estamos aqui te adorando.
coisas que eu te peço, eu te agradeço, Pai. No poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai, que vive e reina para todos sempre. Levante os seus mãos para receber as bênçãos apostólicas. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus que é Pai e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que creem, diga amém. E na paz do Senhor Jesus e que o Senhor abençoe o Senhor. Aleluia, Deus. E a paz do Senhor Jesus, no poder que há no nome